A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Numa passagem que eu estava com a Mirza, minha mulher, não sei se você sabe, ela jogou basquete, foi técnica do São Paulo, e a gente passeando assim, ela gosta muito de esporte, passeando na Praça da República, vimos uma roda de capoeira, isso por volta de 1962 mais ou menos. E achei super interessante, já tinha ouvido falar em capoeira, etc. E aí daí então comecei a procurar fazer karatê, mas me interessei pela capoeira, não sei, foi amor à primeira vista, achei bacana. Da Praça da República, ela tem um maior nome, né? Um nome de alguém que já atravessou desde a década de 50. Os capoeiras vivem pelo centro de São Paulo, né? Andam, fazem roda, se manifestam, né? De várias formas, né? No centro de São Paulo, e a República foi o local onde foi escolhido pela capoeira, né? Isso desde da década de 50, com a chegada do mestre Ananias, que está aí, para fazer essa roda de capoeira. Há algum tempo, há quase 10 anos, colocaram a gente, acabou tendo uma decisão, que a gente não sabe de quem, tirando a capoeira daqui. E os capoeiras se movimentaram para outro lugar, outro canto da praça. Nisso ficou esse incômodo, né? Durante muito tempo alguns capoeiras queriam voltar a ter esse convívio, né? A capoeira tá no melhor lugar, no lugar em que combina a música com a alimentação, o convívio e tal. E a gente tomou uma iniciativa, meio que por conta própria, de vir aqui pro meio. Isso fazem 4 meses, foi abril de 2015. Isso logo que a gente chamaram a polícia. E quase uma tragédia a gente imaginar que após o reconhecimento, né, de patrimônio da humanidade, de patrimônio nacional, de diversas leis municipais que favorecem os artistas de rua, ocupação na rua, né, a gente tem uma situação em que chamaram a polícia. Então a gente sentiu, a gente não sabe ainda exatamente, né, me parece que o pessoal do comércio quer que saiamos desse local. Enquanto a gente tinha ganho, a gente tinha tido uma conversa com a subprefeitura em que a gente ocupou aquela região. Num determinado fim de semana, eles vieram e disseram que a gente ia sair, né? Não foi uma conversa, né? Mudou. Foi que a gente tinha que sair para um outro lugar que eles decidiram, que era do outro lado da praça, do lado do artesanato. E a gente não quer ir pro lado do artesanato. A gente está cansado de, historicamente, a gente ser visto como segundo plano, né? Como a manifestação da capoeira, mesmo com reconhecimento público, né? Com ações de política pública, a prática não acontece. Onde a gente quer estar, a gente não consegue. Vamos pedir o axé. Vamos pedir o axé. Pra essa roda começar. O preconceito é mais velho do que a consciência e do que a inteligência. Invariavelmente nasce do meio e da estupidez. Tá? Quem se prepara, ele não tem medo de né? Às vezes sente um friozinho na barriga, mas ele não tem medo de se expor, de ir lá e enfrentar qualquer situação. Então, o que falta, na realidade, é as pessoas entenderem melhor
capoeira vem de baixo padrão, tá? Criada pelos negros, seus descendentes, em terra brasileira. Lógico que não são todos brancos que têm preconceito. Até o próprio negro ele tem preconceito com a cultura dele, tá? Porque eles conhecem o valor que a capoeira tem. A capoeira vem dessa cultura, né? Como você bem disse, dos negros que foram escravizados, né? Então, os negros, eles são traficados, né, para o Brasil, e eles buscaram se fortalecer, né, por uma questão de sobrevivência a partir das suas referências africanas, né? Então, a capoeira, ela surge de elementos que que vieram com esses negros e aqui foram ressignificados para o contexto que eles viviam, né? Então, eu tenho influência de algumas danças, né? Algumas lutas. A roda, quando você entra na roda, para quem é capoeirista, é como se algo eletrizante, magnânimo, né, mudasse dentro de você. O capoeirista que tem essa capoeira no sangue, quando ele o pé entra na roda, ele faz coisas inimagináveis. A roda, para mim assim, a roda volta ao mundo. Como eu falei há minutos atrás, cada pessoa tem a sua personalidade, cada um de nós, né? A personalidade do seu pai não é a mesma, tá? A sua não é a minha. E quando a gente, apesar de aprendermos os mesmos movimentos, ou até mesmo na mesma academia, mas dentro da roda, o que manda é a personalidade de cada um. Tá? E aí eu vou conhecer cada um através do jogo, porque eu vou estar jogando sempre em função do meu companheiro ou adversário. Tá? E isso vai me dar condições de aprender bastante coisa. Eu jogo com 5 caras, 5 jogos diferentes eu vou fazer. Queira ou não queira, a roda de capoeira é um ritual, você viu? Não tem o mestre canta uma ladainha, aí ele dá uma senha, porque para os dois caras jogar, ele não fala joga, ele fala olha a volta do mundo, aquela volta que você dá assim na cabeça chama volta ao mundo. Por isso que eu digo, e ela, a roda de capoeira bem feita, som legal, coro respondendo e tal, é tentativa de se entrar em sintonia com forças superiores. Uma das suas cenas dela, assim, é a parte metafísica, espiritual da capoeira. E eu digo, a roda se torna um lugar sagrado para a gente, um sítio psicológico, onde nós gozamos de imunidade. Assim, quando a gente sai da roda de capoeira, uma das cantigas mais comuns é aquela adeus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem, eu vou com Deus, Nossa Senhora, né? Então é como se você saísse do mundo, vamos dizer, sagrado e viesse para o mundo profano. Jogando ela com amor, com respeito ao próximo, tá? Vendo, sempre eu falo, a gente tem que saber a hora que perdeu, a hora que ganhou, a hora que perdeu sem tomar um golpe e a hora que poderia acertar sem dar um golpe. Tá? Concentrado, com certeza, a gente entra num estado de vida espírito
mental, espiritual, mental, eu costumo dizer, é corpo, mente e espírito. Então, quando a gente foca no trabalho espiritualmente, né, concentrado, a gente se transforma realmente. É como se alguém vai na missa e reza, sente bem, aqui é minha missa, ali eu ajoelho no pé da roda, ali eu encontro os meus orixás, os meus deuses, as minhas proteções, e a gente vai para o jogo, vai para a vadiação, para a brincadeira, né? E a gente compartilha sempre com o outro. Então a roda de capoeira, você cria participação, você nunca vai conseguir fazer capoeira sozinho, você precisa sempre de alguém para fazer com você. Então você precisa dividir a roda, então você aprende a compartilhar. Você compartilha o aprendizado e compartilha depois o conhecimento. O que caracteriza um círculo de cultura? É um espaço de dialogicidade, né? Um espaço que se abre para as pessoas expressarem, colocarem, apresentarem a sua leitura de mundo, não é? E a partir dali ela tem as mediações de uma pessoa, mas também tem um vai mediando o outro, né? Porque Paulo Freire diz assim, ninguém educa ninguém, nós nos educamos mediados pelo mundo. Então o mundo vai nos mediando, a sua leitura vai mediando a minha leitura, a sua e a minha vai mediando a nossa leitura, não é? Então assim, nós temos e aí formamos um círculo, é um espaço de diálogo. Diálogo, a oralidade, o espaço em que você pode apresentar a sua leitura de mundo, né? E um espaço também onde você vai aprendendo a fazer a leitura de mundo, né? Vai problematizando esse mundo e vai ressignificando e encontrando outras possibilidades de construção de mundo, né? Então eu entendo que a roda de capoeira, ela também tem esse espaço, ela traz informações, né? Ela problematiza essas ações, quando você traz um elemento novo, ela é um espaço aberto. Quem quiser pode fazer capoeira, não é? E a pessoa, para fazer essa atividade, ela tem que ir se encontrando. Ela vai vendo a capoeira e a capoeira vai olhando para ela também. E na roda você aprende sobre a capoeira, na roda você aprende sobre a vida dessas pessoas que foram, né, violentadas ao longo da história. Porque as músicas falam, né, contam muitas histórias sobre a realidade que os negros e as negras, né, viveram, as violências passadas que eles tiveram que passar, a resistência. Então na roda de capoeira não se canta só coisas tristes, mas canta as coisas também de como esse povo foi um povo lutador, foi um povo guerreiro. E hoje, né, eu como negra estou aqui. Os meus ancestrais, né, esses povos que vieram, que resistiram, foram as pessoas que permitem que hoje eu, né, esteja aqui falando sobre isso, né? Você fala de berimbau agora, você fez com que movesse algo dentro de mim, então é como se houvesse uma transformação que deixa tudo arrepiado, né? O toque de berimbau, todos os toques de berimbau, e quando a roda tá batendo mais, tocou o berimbau, algo eletrizante acontece com capoeira. E aí você faz coisas inimagináveis quando tem um toque de berimbau diferenciado. Você faz alguns movimentos que se alguém pedir para você repetir, talvez não saia mais. E foi a música, a orquestra, o berimbau, o senhor berimbau, é que nos fez isso. É tudo. E aquela vara flexível? O que ela representa, né? Eu vejo assim que é a capacidade de você envergar, mas não quebrar, né? Ela se enverga e ela se presta, né, a compor com a corda, com o coco, a cabaça e com a pedra, né, ou a semente que eles usam, e a vareta, ela se propõe a tirar um som, né, a provocar um movimento. Quando o berimbau toca, é um aviso. As pessoas reverenciam, mas elas são ensinadas a isso, né, elas reverenciam o mestre
Elas sabem que a roda vai acontecer e repercute. Aqui está acontecendo alguma coisa. Ouve o berimbau, eu vou. Através do berimbau, que os capoeiristas se orientam, a forma de jogo, a forma de ataque, o tipo de jogo, se é um jogo em pé, se é um jogo no chão, e a sequência do jogo, se é um jogo de ataque, se é um jogo de defesa. Ao som do berimbau, ao toque do berimbau é que se define o que vai ser feito na roda. Tá bom, tem um mestre, é isso mesmo. Mas o berimbau está atrás do mestre. Não está na pena do mestre. Eu posso estar na roda jogando com outro mestre. Se o berimbau chamou, pode estar até um aluno aqui sentado. Tá com o berimbau bunga, não me chamou, tem que ir. Eu tenho que atender. Pode estar o grão-mestre na roda, jogando os dois ali. Mas pode estar ali um aluno ali com o berimbau na mão, mas se chamou ali, eu tenho que atender. Primeiramente o berimbau, depois o mestre. O mestre está sempre atrás do berimbau. O berimbau, ao mesmo tempo, é um instrumento de luta, vamos dizer assim, e um instrumento musical, o que leva a gente a pensar assim, que a capoeira ela é ambígua. Ela é ao mesmo tempo uma luta e uma dança. Então, e o que faz, isso daí é muito importante também, o que torna isso possível é a ginga, né? Então a ginga permite que o corpo lute dançando e dance lutando. Eu tenho uma música aí que eu fiz agora aí, botar no meu CD. E lá no céu tem 13 estrelas, colega velho, todas as 3 em carreirinha. Um é bimbo, outro é pastinha, outra não pode ser minha, outra é o mestre João Pequeno, que lá no céu tinha chegado. Encontrou com o seu pastinha, colega velho, e também já eu sou quadrado. Quiser saber meu nome, colega velho, se quiser saber eu falo. Sou discípulo de pastinha, sou baiano de verdade. Quiser saber meu nome, colega velho, se quiser saber quem sou. Sou discípulo de pastinha, sou angoleiro, sim, sim. Quer dizer, eu desabafo, entendeu? É isso aí. Minha música é tudo assim, desabafo, pode querer. As letras, normalmente ela traz uma mensagem. Tá? Quando eu falo, ai, 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 Deus, joga bonito que eu quero aprender. Ai, ai, Deus, joga bonito, porque eu estou pedindo para jogar bonito. Quando eu falo, olha, quebra, quebra, ou quebra todos, amanhã nada quer, então eu estou mandando que o... Mas o que eu mais presto atenção dos ensinamentos são as letras das músicas, que eu acho que é como os escravos, quando escreviam, eles cantavam, né? Então a nossa informação da capoeira, ela é cantada, né? Então o mundo de Deus é grande, Deus traz uma mão fechada, o pouco com Deus é muito, o mundo sem Deus é nada. Isso é um ensinamento grandioso. Na verdade, a capoeira começou a ser ensinada de forma oral. A cultura brasileira em si é a oralidade, que é uma influência da oralidade africana que influenciou a cultura brasileira. Então, só se aprende capoeira, só se sintetiza capoeira com um mestre, com o conhecimento. Por exemplo, eu tenho meu mestre de capoeira. Malpinati também é meu mestre, o Suassuna também é meu mestre, o mestre Nathanael também é meu mestre, porque a gente aprende com a oralidade. O mestre Bimbo é falado que se aprende a capoeira pela oitiva, observando, olhando. Eu observo o movimento, treino em casa. Eu escuto o que o mestre falou, vou reproduzir depois. Então, é fundamental a ancestralidade na capoeira para a manutenção. E tem ancestralidade também do ponto de vista de você pensar como cosmovisão, né? Um espaço de você conseguir fazer, através dos seus ancestrais, a leitura desse mundo, né? Como é que, a partir de uma herança, você consegue ver, perceber o que foi registrado sobre esse mundo, o que se sabe sobre ele, né? E que elementos esse seu ancestral traz, te apresenta para você poder ressignificar na realidade.
né? Porque nós vivemos assim, ressignificando as coisas para a gente poder viver no contexto atual. Então, tem uma questão muito importante, que é como você, através de uma cultura que é oral, né? Como é que você faz como é que você traz esse conhecimento para as gerações futuras? Tem até uma música do meu mestre que fala bastante sobre isso, né? O meu mestre é o mestre Simplício de Campinas, e ele escreveu uma música que fala: o que eu sou hoje, o que eu sou, eu agradeço a papai, mamãe, vovó e avô, né? Então é exatamente essa questão da ancestralidade. Eu me formo a partir dos meus referenciais, né, dos antepassados, né, ou dos meus ancestrais. Então, hoje, se eu posso conhecer a capoeira, me identificar com a capoeira, sentir que a capoeira faz parte, né, da minha identidade, é porque eu tive a oportunidade de vivenciar, de aprender isso, né, com o meu mestre. Então, e ele, né, com o mestre dele, e ele com a mãe, que é uma referência, né, que ensinou valores. Então, a relação com a ancestralidade também está, né, são dois elementos fundamentais dentro das manifestações de matriz africana, né, a ancestralidade e a oralidade. A oralidade por essa cultura que vai sendo passada de geração em geração, e essa ancestralidade que são os valores que eu aprendo com meus antepassados, né? Alguns mestres falam da diferença do capoeirista e do capoeira. O capoeirista é aquele que entra na roda e luta somente, e briga, e bate. E o capoeira é uma versão mais completa do ser humano. É aquela pessoa que, além de todos os ensinamentos da capoeira, da técnica da luta, da arte marcial, ele traz consigo a filosofia da capoeira, ele traz consigo os ensinamentos da capoeira. Então, ele sabe ensinar, ele sabe escutar, ele sabe ser humilde, ele sabe se colocar na hora certa, no momento certo. Quando você trabalha o seu corpo, você é um grande atleta, você joga, treina, dá pulo e tudo mais lá. Quando você usa a sua cabeça, você escreve, fala, você pensa. Quando você junta os dois, você é um capoeirista. É ginga, malícia, manha, maldade, falsidade, ataque, defesa, alegria e tristeza. Depois vem a mandinga, depois vem a malandragem, né? Entendeu? Então o capoeirista tem que ser malandro. Mas é malandro da vaidade, Miss Pastinha, não da vagabundagem. Eu aprendi que a mandinga e a malícia é essa forma de você conseguir driblar as surpresas que surgem na roda, e aí você transporta isso para a vida, né? Então essa mandinga, essa malícia que muitas vezes as pessoas confundem com passar para trás, né? Esperteza no sentido negativo, né? A mandinga e a malícia na roda de capoeira é você saber, né, ter essa disponibilidade e essa agilidade para você se desvencilhar, né, dessas surpresas que aparecem tanto na roda quanto na sua vida, né? Então vem um golpe de um lugar que você não está esperando, então como que você vai ter, né, essa malícia de driblar esse golpe, como que você vai reagir a ele, né? Eu acho que a capoeira trouxe de positivo para a minha vida, além de ser uma arte marcial que me trouxe bastante disciplina, me fez enxergar o respeito pelas pessoas, pelos oponentes, pelos meus colegas de treinamento. Ela me trouxe saúde. Eu diria que o pior que a capoeira pode fazer uma pessoa captar é gozar de boa saúde. Mas quando eu ia na capoeira, eu tinha um hábito, um péssimo hábito que eu abandonei, que era beber, né?
a ter aquela idade que a gente gosta de beber mais quando a gente é mais jovem. E eu ia para aula de capoeira e na metade da aula eu não aguentava mais a aula. Aí chegou uma hora que eu tive que me perguntar o que é mais importante. É você ir beber ou é você fazer a capoeira? O que te atrai? O que é mais pesado? O que é mais gostoso? Porque capoeira, curiosamente, ela te faz acordar, saber que você está no mundo aqui e você tem que depender de várias decisões suas. Eu tinha um amigo que o pai dele era jogador de futebol e jogava capoeira e morreu. E esse menino, 12 anos de idade, que tinha minha idade na época, me chamou para fazer capoeira por causa do pai. Eu não conhecia capoeira, fui com ele. Quando eu cheguei lá, eu conheci o Barton, que estava dando aula, mestre Barton, e eu tinha um problema seríssimo na minha residência, na minha casa, que eu não tinha muito carinho no meu pai, né? Eu era muito carente. E o Barton me olhou e fez um carinho no meu rosto. Eu fiquei encantado com aquilo, sabe? Fiquei muito emocionado e quis voltar lá várias vezes para poder ver ele, só para poder vê-lo. Não tinha interesse na capoeira em si. Mas depois, com a influência dele, fiquei encantado com a magia da capoeira e estou nela até hoje, há 38 anos. Aqui é uma coligação, chama-se Lá Meimei. Então, esse local, ele dá vários cursos gratuitos. De inglês, de violão, amparo à gestante, informática, uma infinidade de cursos, todos eles gratuitos. Esse trabalho é um trabalho, não é como uma academia de capoeira, que é um foco mais agressivo até, vamos dizer. Não agressivo no sentido da palavra, mas mais direcionado. Como tem um fator espírita, cadecista, é um trabalho mais voltado como capoeira, que é educativa, doutrinária, mas como resgate da comunidade, da sociedade aqui. Com muito tato, com muita psicologia, com muito amor no coração, conseguimos resgatar de um trabalho dificílimo, trazer essa criança para um seio gostoso, da gente falar com muita afabilidade, doçura e caridade, né? Porque o trabalho é mútuo. A gente se entrega para a criança e a criança se entrega para a gente. Então, na maioria das vezes, eu diria que eu aprendi até muito mais. Mas eu acho que a recíproca é verdadeira, né? De um lado e de outro aí da... É uma troca de experiências, né? Entre nós, as crianças e vice-versa. É o que move a gente nisso, né? Para se tornar mestre, existem vários, né, degraus, vários estágios no processo, né? Todos nós que nos tornamos mais velhos, ancestrais, né? Na tradição a gente chama de mais velhos, os nossos velhos, nós passamos por um processo, né? O processo de aprendizado, né? E o processo de ensinamento também, né? Que os nossos mais velhos nos ensinam. Então, dentro desse espaço da roda da capoeira, esse espaço que eu entendo como também um círculo de cultura, né? Como diz Paulo Freire e tal, eu penso que o mestre ele vai também se construindo como um ancestral, né? Aquele que vai aprendeu a ouvir, a interagir e a falar. E continua aprendendo, né? Aprendendo a como falar, em que espaços falar, né? Quais são os ouvidos que estão lhe ouvindo, e traz os fundamentos, como de qualquer das três rodas, que traz da religiosidade, do samba, tem os fundamentos da capoeira, né? Que são também necessários para que a pessoa pratique, compreenda o que é a capoeira, né? E tenha também as questões técnicas, aqui, que são as questões que se precisa para trabalhar a questão da corporeidade. Então, acho que ele faz o papel de ancestral se formando dentro desse espaço, porque é uma trajetória longa também, né? Passa por vários estágios até ser compreendido, né? Porque não é apenas
uma certificação, mas exige que a comunidade o reconheça, né? Então ele não se torna, ele é tornado. Tem que ser uma pessoa exemplar. Não sabe tudo também. Tem que estar sempre aprendendo cada dia. Esse é o meu modo de viver. Eu não sou contra quem é mestre. Garoto de 22 anos, mestre de capoeira. Mestre é vivência. É vivência, tem que viver. Viver o que ele aprendeu com o mestre dele para depois passar, né, a receber essa homenagem. Ser mestre, em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade, porque tudo que os meus mestres me ensinaram, eu estou agora passando para as novas gerações que estão chegando aí, aqueles que nós vamos formar para no futuro também passar para os mais novos, né? E a segunda pergunta é o que meu mestre representa. O meu mestre, ele é amigo, ele é o nosso mentor, é aquele que você procura as dúvidas, na hora da aflição, aquele que você encosta. Na verdade, ele começa a ser parte de você, né? O que é capoeira para você? Vida. Ponto final. Sabe quando vai acabar essa roda aqui? Nunca, mas nunca, nunca mesmo. É só isso. Do Pelourinho, o bem convive com o mal, mas não se deve ter medo de frequentar o local. Dizia mestre Besouro na roda do birimbau: balança que pesa ouro, não é pra pesar metal.